Glória seja dada ao Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A nossa irmã seja também deixa o versículo e louva ao Senhor nesta noite. Aleluia. Amém, irmã Cícera? Glória a Deus. Glória seja dada. Aleluia. Bem-vindo à igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Já tem versículo da Arca Cristã. A igreja me acompanha, por gentileza. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. 75 da Arca Cristã, igreja. Tentado não cedas, ceder é pecado. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus a quem deves nunca exaltar. Não manches teus lábios com impura voz, defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Ser manso e benigno, qual morto até na rocha eterna, firma tua fé. Verás é teu dito, de Deus é teu ser. Te espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Glória a Deus, aleluia. Aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nossa irmã Fernanda também deixa o versículo e louva ao Senhor nesta noite. Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Eu quero pedir oração pela minha cunhada, que acho que terça-feira ela vai doar a medula dela para a filha que está lutando já faz uns anos contra o câncer. E eu quero pedir oração pelas duas, que quem puder orar por elas, que Jesus ponha a sua mão, estenda a sua mão sobre elas. E eu vou deixar aqui um versículo em Apocalipse 22, o 3, o 4 e o 5. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e o verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão todo o sempre. Amém, Jesus. Glória. Mesma série, Jesus. Glória a Deus, aleluia.
Glória a Jesus, amém? Vamos fazer uma oração pelos dízimos e ofertas. Nossa irmã Milena vai louvar para fazermos a retirada em nome de Jesus. Cobre a cabeça, por gentileza, meus irmãos. Pai amado, Pai eterno, Pai santo, Pai altíssimo, nós te louvamos, te exaltamos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, meu Pai. Nesse momento iremos fazer a retirada dos dízimos e ofertas, meu Senhor, para mantimento, permanência, manutenção da tua casa, meu Pai. Eu quero te apresentar aquele que vai dizimar, aquele que vai ofertar, meu Pai. Que o Senhor continue abençoando, meu Senhor, aquele que não pode no momento, Jesus, e clama pelo teu nome, pedindo uma provisão e para que o Senhor supra a necessidade. Eu te peço, meu Pai, derrama as bênçãos sobre a vida dele, meu Senhor. Te apresento quem vai retirar os dízimos e as ofertas e te apresento quem vai louvar, meu Pai. Fica conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, o teu Filho amado que vive para todos sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vou deixar um versículo no livro de Salmos, o 27 e o 1, que diz assim: O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Amém. Ninguém
pra você. Hoje você não entende, mas um dia saber que as pegadas de Jesus tem um mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. A cruz é a responsabilidade do fiel, é o domínio sobre a carne, a ponte para o céu. Diga sim pra Deus, não negue o que é seu. A trajetória certa Ele escreveu. Ela tem sua medida, Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou: com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é um braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são um mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. E eu agradeço ao povo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Pode glorificar o nome Glória a do Deus. Senhor nesta noite, meus irmãos. Glória a Deus. Paulo escreveu em Romanos: estou certo que as aflições deste presente século não podem ser comparadas, que a glória lhe há de ser revelada a nós. Amém, meus irmãos. Quero convidar a nossa missionária Daniele para ministrar a palavra. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória. Glória a Deus. Cumprimento mais uma vez, irmãos, com a paz do Senhor. Já quero desejar um feliz ano novo a cada um, em nome de Jesus. E irmã Milena, o Senhor te dá um abraço nessa noite. E Ele recebeu esse louvor como uma oração que você não consegue dizer o que você quer dizer para Ele. E Ele conhece a sua estrutura. Glória a Deus. Receba um abraço da parte de Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Nós lemos nessa noite em Mateus capítulo 6, o verso 25. Eu estava ali meditando com o Senhor. Faz muito tempo que eu medito nessa palavra. E aqui a gente vê Jesus conversando com aquela multidão. E antes de Jesus ele decifrar essas palavras, antes de Jesus ministrar essa palavra, aquela multidão que seguia Jesus, porque para onde Jesus ia, seguia-se uma grande multidão. Uma multidão queria milagres, outra multidão queria cura, uma multidão queria mudança de vida. Então seguia-se uma multidão de todo tipo de pessoas onde Jesus ia. A gente vai entender ao decorrer desse texto da parte do Senhor. E nos versículos e nos capítulos anteriores a gente vai ver que Jesus fala sobre tesouros na terra, né? A importância de não procurarmos colocar nosso coração nisso. E em seguida o Senhor vem com essa ministração falando acerca da solicitude da vida. Então aqui a gente vai ver Jesus com um diálogo com aquelas pessoas, afirmando que não é importante a gente ficar ansioso pelo dia de amanhã. É uma palavra muito conhecida, algumas pessoas usam, né? Buscar o reino de Deus e a sua justiça, usam muito. Mas esse contexto a gente vai entender o que Deus ele quer dizer nessa noite. E o versículo 25 diz assim: por isso não vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. O que é ansiedade? Primeiramente a gente tem que entender o que é ansiedade. Tem a ansiedade patológica, que é uma doença, mas a ansiedade que Deus fala aqui é a ansiedade do ser humano. Todo ser humano ele tem um tipo de ansiedade, e ansiedade significa inquietação. Mas tem ansiedade que toma conta da nossa alma, e essa ansiedade passa a ser uma aflição na nossa alma. A gente começa a ficar aflito pelo dia da manhã,
a gente começa a projetar coisas que não aconteceu, a gente já cria na nossa mente um cenário que ainda não aconteceu. Então essa ansiedade passa a ser um problema. Então é isso que a gente vai entender nessa noite. E ele diz assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, quando que é a vez de comer ou de beber. Ou seja, tinha naquele meio daquela multidão pessoas ansiosas pelo que comer e pelo que beber. E ali o Senhor Jesus, ele vai ministrando sobre aquele povo. Vocês não precisam ficar ansiosos pelo que vai comer e pelo que vai beber. Aí ele diz: e nem pelo vosso corpo. O corpo que ele está falando aqui é o corpo físico. Quanto ao que a vez de vestir. Aí ele responde, muito interessante nessa noite: não é a vida mais do que o alimento? Então o que é que Deus está querendo dizer nessa noite? A nossa vida aqui, no contexto que ele está falando, no contexto espiritual. Ele está falando de vida aqui no contexto de alma. Ele está dizendo assim: não é a alma mais do que o corpo? Ou seja, o que é que adianta? Por isso que a palavra do Senhor diz: não adianta o homem ele ganhar tudo nessa vida e ele perder a sua alma. Ou seja, não adianta ele buscar todas as coisas dessa terra e ele esquecer do mais importante, que é da sua alma. Porque no dia que Jesus voltar, não é essas coisas terrenas que vai contar, mas é como está a nossa alma. Ele se preocupa com o estado da nossa alma. Como é que está a nossa alma? Aí ele diz: não é a vida mais do que o alimento? E o corpo, mais uma vez ele fala, vamos colocar aqui, mais do que não é a vida mais do que o alimento e a alma mais do que as vestes? Ou seja, o contexto de alma. Nós seres humanos vivemos ansiosos por vida, nascemos com uma ansiedade dentro de nós. Só que essa ansiedade ela não deve tomar conta do nosso coração. E por que eu trouxe essa palavra nessa noite? Porque ao decorrer desses dias eu tinha estado ansiosa com algumas coisas, preocupada com algumas coisas. E o Senhor ele vinha ministrando ao decorrer dessa semana essa palavra ao meu coração. E ele dizia: filha, você não pode ficar ansiosa pelo que vai acontecer amanhã, porque você não está no amanhã. Você tem que viver o hoje. Você não pode viver no amanhã, porque você não sabe. Quem sabe sou eu. O que é que isso tem que ser feito? A gente tem que estar em constante oração. Por que a gente tem que estar em constante oração? Para que Deus ele coloque o nosso coração inteirado nele. Porque se o nosso coração não estiver inteirado em Deus, a gente realmente vai cogitar coisas que não aconteceu ainda, vai se precipitar com coisas que não aconteceu ainda. E não é isso que Jesus quer. Ele disse que veio para trazer paz à nossa alma. Glória a Deus. E ele quer paz na nossa alma. Aí ele diz assim: observai as aves do céu. Achei muito interessante isso aqui. Observai as aves do céu. Não semeiam e nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai. Irmão, isso aqui é muito forte. Ele diz: o vosso Pai as sustenta. Se Deus sustenta as aves do céu, imagina nós. Se Deus cuida das aves do céu, porque são criatura dele. O Senhor criou os seres vivos, as florestas. Então, são seres, criatura de Deus. Então, se Deus ele cuida das aves do céu, imagina de nós, que somos criatura também deles. Então, o Senhor está perguntando nessa noite: que você está preocupado? Aleluia. Se ele está cuidando do teu amanhã, você não pode, eu e você não pode acrescentar alguma coisa com a nossa preocupação. É bem verdade, sim, que nós seres humanos ficamos preocupados com muitas coisas, mas o Senhor diz em sua palavra: lance sobre mim toda a sua ansiedade. Ou seja, lance sobre mim toda a sua preocupação, toda a sua angústia, toda a sua dor, todas as suas aflições, que eu estou cuidando. Amém. E é isso que o Senhor quer quando a gente entra no nosso quarto e pratica Mateus 6:6. Entra no teu quarto, fecha a porta, se ajoelha e diz: Senhor, eu lanço o que eu estou sentindo na minha alma. Eu estou preocupada com isso, isso e isso. Por favor, tire esse peso de mim, porque a palavra do Senhor diz que o fardo dele não é pesado, mas o fardo dele é leve. Aleluia. Então ele não quer que a nossa alma fique sobrecarregada. Aleluia. Ele não quer
porque o amanhã pertence a Deus. Glória a Deus. Aí ele diz: contudo o vosso Pai sustenta. Porventura não valeis vós muito mais. Ele está dizendo: você é precioso. Você vale muito mais do que essas aves que estão no céu. Você vale muito mais. Então você tem valor para Jesus. Se alguém não te valoriza, o Senhor está dizendo: eu te valorizo. Glória a Deus. Glória a Deus. Se alguém não olha para você, o Senhor está dizendo: eu olho para você. Se você se sente esquecido, escanteado, esgotado, o Senhor está dizendo: eu sou com você. Isso é suficiente. Eu não sei, igreja. Se isso não for suficiente, eu não sei o que pode ser suficiente. Porque para a alma do ser humano ser suprida, ele precisa só de Jesus. Ele não precisa de muita coisa. Aleluia, Jesus. Teve um tempo que eu estava conversando com Deus, e o Senhor tem trabalhado comigo na área dos relacionamentos. Depois de muita frustração, eu fiz vários cursos, e uma vez eu conversando com Deus, e o Senhor disse assim: filha, isso faz alguns anos, o Senhor disse assim: filha, eu vou tratar contigo nessa área. Sabe por quê? Porque na tua vida tu coloca como um Deus os relacionamentos. Tu coloca os relacionamentos como se fosse satisfação da tua vida, como se fosse algo que vai te suprir alguma coisa na tua alma. Só que isso não vai suprir a tua alma. Só quem supre a tua alma sou eu. E eu estava conversando com Jesus, tive uma oração com Deus, e o Senhor disse: eu vou tratar com a tua alma, e tu vai entender que só quem traz paz à tua alma e satisfação sou eu. Não é sentimentos momentâneos dessa terra. Irmão, nada dessa terra pode suprir a alma de um ser humano. Amém, Jesus. Nada dessa terra pode. Só quem pode suprir o coração de um ser humano é o próprio Deus. Glória a Deus. Aleluia. Em João 16 fala, é o 15, se eu não me engane, ele trata a gente como se fosse uma árvore. E essa árvore é como se fosse nós. E esses alimentos que vêm ao próprio Jesus. Ele diz: olha, sem mim nada vocês podem fazer. Ou seja, sem o alimento, sem os alimentos do céu, a gente não pode ser suprido. Se Jesus não suprir a nossa alma, com certeza a gente vai ficar, aleluia, ansioso, preocupado, querendo, aleluia, suprir a nossa alma em alguma coisa. Só que isso não supre. E eu por muito tempo vivi assim. E teve um momento que eu tive um momento com Deus, e o Senhor desceu assim as escamas dos meus olhos. Amém, Jesus. Ele disse: será possível? Sabe por quê, igreja? Eu vou lhe dizer uma coisa, o exemplo que o próprio Deus disse a mim. E eu tive esse diálogo com Deus sobre isso. Isso tem a ver com ansiedade. Porque eu vivi um relacionamento, eu terminava esse relacionamento, já estava ansioso para ter outro relacionamento. Eu era dessa maneira. Eu entrava na igreja e dizia assim: é aquele. Eu era desse jeito. Eu dizia: é aquele. Aí Jesus disse assim: olha, isso aí é como se fosse um Deus na tua vida. E eu vou tirar as escamas dos teus olhos. E tu vai entender que isso não supre a tua necessidade. Porque uma vez eu tive uma conversa com Deus assim: Deus, eu não consigo ficar certo tempo sem um relacionamento. Eu não consigo ficar sem uma pessoa assim, perto de mim. O Senhor disse: é? Como que você não consegue? Então quem é o Deus da sua vida? Quem é o Deus da sua vida? É o relacionamento ou sou eu? Quem é que supre as tuas necessidades emocionais? Sou eu ou é o relacionamento? Só que eu entendi que era o relacionamento. Eu entendia na minha mente, só que não era. Era o próprio Deus. E eu tive um momento com Deus dentro do meu quarto. Aleluia. E o Senhor, entrei num momento com Deus, me debrucei, foi um chão que eu fiquei até me tremendo. Eu disse: eu estou te libertando disso aí. Amém. Glória a Deus. E o Senhor disse assim, o Senhor me pediu um tempo. Ele disse: eu te peço certo tempo, porque eu não posso dizer aqui. Eu disse: Deus, isso tudinho. Eu disse: Deus, eu vou esperar isso aí tudinho. Ele disse: isso tudinho para você, mas para mim você vai ficar esse tempo. Se você não ouvir a minha voz, eu não sei porque Deus está dizendo isso. Se você não ouvir a minha voz, você vai de novo errar. Amém, Jesus. Porque quando Deus determina alguma coisa sobre a nossa vida, quando Deus determina algo para você, dizer assim: olha, faz desse jeito, fica nesse tempo desse jeito, aí você passa por
sua direção. E dentro do meu quarto o Senhor disse, vai ficar certo tempo. Eu disse, Deus, eu não vou conseguir, Pai. Se você vai conseguir. Depois que eu tive esse processo com Deus dentro do meu quarto, Ele arrancou aquele peso que eu tinha sobre mim. Aleluia. De ter um relacionamento. O Senhor disse, você não precisa de relacionamento para eu poder trabalhar no seu ministério. Você não precisa de relacionamento para sentir paz na sua alma. Nós não precisamos de absolutamente nada a não ser de Deus, para que Ele conclua tudo que Ele tem em nossa vida. A gente não precisa. Então o Senhor está dizendo, olha, você não precisa. Você precisa de mim. Aí Ele diz assim, qual de vós, sendo ansioso, que estar por acrescentar, côvado significa dias. Qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar algum dia à vossa vida? Ninguém de nós aqui pode. A gente sendo ansioso, Jesus dizendo àquele povo ali, olha, qual de vocês, tão ansioso, pode acrescentar algum dia aqui na vida de vocês? Ninguém. Todos nós temos uma determinação prescrita no céu de quando a gente vai embora. É os dias que Ele determinou. A gente não pode. A nossa ansiedade não pode. Aí Ele diz, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim, veja só, Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Ele estava chamando toda aquela multidão que estava escutando, tudinho ali, de homens de pequena fé. Ele estava chamando todo aquele povo, dizendo assim, eu som do coração de vocês e sei quanto a fé de vocês são pequena. Eu sei quando vocês têm uma fé pequena acerca de mim, do que eu posso ou não fazer. E eu estava esses dias, o Senhor disse, filha, quando eu quero promover alguém, eu promovo. Mas eu só promovo no meu tempo. Mas quando eu quero esconder, eu escondo. Acabou-se. E precisamos entender que não precisa de muita coisa para Deus concluir algo na nossa vida. Não precisa ter nem da nossa fé muitas vezes, porque a nossa fé é pequena para um Deus tão grande. Às vezes o que Deus nos mostra é tão grande, a gente olha para nós e diz assim, não é possível isso. Não dá para acontecer. Mas diante dos olhos de Deus é possível. Aleluia. Irmãos, todas as coisas são possíveis. Amém, Jesus. Eu acho um dos milagres mais importantes e incríveis da vida é quando Jesus ele é colocado dentro do ventre de Maria. Eu acho um dos fenômenos mais absurdos da Bíblia. Porque eu digo, Pai, como? Por isso que eu digo que tudo é possível. O Senhor foi gerado pelo Divino Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Não precisou de contato entre homem e mulher. Na nossa lógica humana, a gente sabe que precisa disso para ser gerada uma criança. Mas no contexto de Deus, não precisa disso. Ele foi lá e implantou um embrião chamado Jesus. Para que um dia ele morresse na cruz por mim e por você. Aí você acha que o que você tem diante de Deus em suas orações é impossível? Não é. Ele disse, todas as coisas são possíveis. Aleluia. Ele não deu exceção nenhuma para agir. Então ele diz, olha, vocês têm a fé pequena. Aí ele diz assim, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou que vestiremos, porque os gentios são aqueles que não seguiam Jesus. No contexto de hoje, aquele que não serve a Deus. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. É o que o mundo procura. Riqueza, fama, status. Só que chegará um dia que eles verão que isso não vai levar a nada. Ele vai dizer, olha, o que é que vocês têm para mim? Senhor, eu tenho fama aqui, eu tenho status, tenho dinheiro. Mas isso aí não compra a salvação.
De jeito nenhum. Glória a Deus, aleluia. Os gentios que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitais. Antes de a gente pedir alguma coisa em oração, o Senhor já sonda o nosso coração. Ele já sabe do que a gente precisa. Ele sabe que a gente precisa comer. Ele sabe que a gente precisa beber água. Ele sabe de tudo. Mas sendo que às vezes a nossa alma está tão preocupada, está tão assim. E esses dias eu conversando com Deus, o Senhor disse: olha, a porta continuará fechada para ti. Porque tu precisa aprender o que é depender de mim. Aleluia, Jesus. E já faz 4 anos que a porta continua fechada. Mas sabe por que continua fechada? Porque o Senhor, Ele sonda os corações. Ele sabe, tu ainda, o Senhor diz, tu ainda se apoia em confiança de pessoas. Eu só tenho isso aqui porque alguém proporciona para mim. Mas quando o Senhor, Ele quer tirar o nosso chão, Ele faz isso. Ele tira o nosso chão para que Ele seja o nosso apoio. Quando a gente passa a colocar o nosso apoio em alguém, dizendo, eu só tenho isso porque alguém está me proporcionando. Você está dizendo, então Deus não pode fazer. Porque eu estou se apoiando em alguém. Então quando o Senhor, Ele quer tratar conosco, Ele fecha as portas. Ele tira amizades do caminho. Ele deixa a gente no secreto. Ele deixa a gente sozinho para tratar conosco. Sempre que acontece alguma coisa em sua vida, eu aprendi isso com Jesus. Você tem que se perguntar, Pai, o que o Senhor quer tratar comigo nisso aqui? Isso aqui é para quê? Qual é o propósito disso aqui que eu estou passando? Qual é a área da minha vida que eu preciso mudar? Qual é a área da minha vida que eu preciso ser tratado? Sabe quando a gente sabe que ainda não nasceu de novo? Quando a gente vai de joelhos e a gente não pede mudança nem transformação. A gente acha que está tudo certo, que está tudo bem. Mas todos os dias temos que perguntar, Pai, aonde eu preciso melhorar? Aonde eu preciso acertar? Eu tenho certeza que Ele vai lhe mostrar cada área da sua vida que precisa ser tratada, que precisa ser mudada. Porque foi isso que Ele fez. Qual foi a área da minha vida que eu errei tanto? Relacionamento. Eu perguntei, onde é que eu estou errando? Que eu não estou fluindo. Eu estou sentindo que eu estou estagnada, Pai. Aí Ele disse, eu vou te mostrar onde é que tu estás errando. Porque, irmão, tem coisas que precisam ser mudadas na nossa vida, que se não for mudada, aquilo que o Senhor liberou para mim e para a sua vida não acontece. Tem promessas que são condicionais. O que é condicional? Condição, olha, só vai acontecer se você agir dessa forma. Você precisa obedecer. Você precisa andar desse jeito. Você precisa fazer desse jeito. Você precisa andar dessa forma. O Senhor já ministrou isso. Ele disse, se tu não andar do jeito que eu quero, tu não vai chegar onde eu quero que tu chegue, não. Tu vai continuar da forma que tu tá. Não é pecado. Ele disse, não é pecado. Você tá da forma que você vai dizer. Se você se satisfaz dessa forma, você não quer ouvir a voz do Pai falando com você. O Senhor lhe dando a direção, só olhando assim, dessa forma. Faz desse jeito. Porque quando o Senhor, Ele quer que a gente chegue em algum lugar, a gente precisa seguir as instruções. Aleluia, é isso mesmo. A gente precisa seguir o caminho que Deus quer. O Senhor disse, olha, Abraão, tu serás um pai de grandes nações. Mas tem um porém, tem que obedecer. Aleluia. Sai aí da tua terra. Deus está indo para outro caminho. Sai da tua terra aí, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Você imagina, o Senhor disse assim, só que você sai daí. No caminho eu te mostro onde é o lugar. Tem que ter fé, irmão. Tem que ter fé. É a mesma coisa que Deus disse assim, olha, eu quero que tu saia do Brasil para os Estados Unidos. A pessoa não sabe nem falar inglês, não sabe como é que é lá o sistema. Aí Deus disse, eu quero que tu saia daqui do Brasil, vai para lá.
Porque ela tem um negócio lá contigo. Imagina. Eu tenho uma amiga que aconteceu isso com ela. Quer que tu saia daqui de Recife. Vai lá para São Paulo. No começo, foi uma escassez terrível, ela disse. E eu não sabia nada aqui. Escassez terrível, mas hoje o Senhor é tremendo no ministério dela. Agora você vê, tudo isso para acrescentar no ministério da pessoa. Glória a Deus. Tudo isso para acrescentar. E tinha uma vida lá do outro lado, veja só. Tinha uma vida lá do outro lado que estava querendo se matar. Fazia tempo. E ela chegou lá com um canal de bênção dessa pessoa. Aleluia. Glória. Então o Senhor está dizendo, olha, eu estou cuidando. Eu estou zelando por você. Não precisa você ficar preocupado com o que vai acontecer amanhã. Aí ele diz o segredo aqui, no versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar. Ele deixa bem claro, em primeiro lugar, o reino e a justiça e todas essas coisas que ele falou anteriormente serão acrescentadas. É quando a gente prioriza Deus em nossa vida. É quando a gente coloca Deus como primazia na nossa vida. Um exemplo muito simples para você entender. Não estou falando de dinheiro aqui, um exemplo muito simples para você entender. Porque nos versículos anteriores e capítulos anteriores, a gente vai ver que Jesus falou justamente sobre dinheiro. Porque muita gente ali está com o coração em dinheiro. Para você entender um exemplo muito grande aqui do que é primazia. Aí você recebe o seu salário. Aí você recebe o seu salário. Deus abriu a porta para você. Deus está mandando eu falar isso aqui, eu vou falar. Aí você recebe seu salário. O que é que você faz? Eu pago minhas contas todinha, faço minhas coisas, o restinho eu dou para Jesus. Eita glória! Deus não é. Deus não é primazia na sua vida. Eu já fiz um curso sobre isso aqui, sobre dízimos e sobre ofertas. Eu não sei porque Deus está dizendo isso aqui, mas Deus está falando. Eu tenho que falar. Eu já fiz um curso sobre isso aí, dízimos e oferta. É um curso tão profundo, igreja. É tão profundo. Quando a pessoa, ela pega o seu salário e ela não dá, não quer dizer que Deus precisa do seu dinheiro, Deus não precisa de nada da gente. Mas a obra dele precisa. E ele precisa de quem? Dos seus servos para ajudar. Quando eu aprendi no curso, quando é uma palavra muito forte, eu fiquei abismada assim, mas o Senhor disse, é isso aí mesmo. Quando o ser humano recebe o seu salário e ele não coloca Deus como primazia, ele está dizendo, o Deus da minha vida é o meu dinheiro, meu salário e eu